impressionante como a cultura aqui do nosso país é uma cultura que tem um grande preconceito quando se fala em vendas, né? Quando você, por exemplo, é tido como um vendedor ou vendedora, no começo, se você não vira um grande empresário para faturar milhões e milhões de reais, você é tido como uma quinta categoria, assim, você é vendedor ou vendedora. Ninguém no início fica, eu tenho orgulho de ser vendedor. Ou pelo menos é muito mais difícil. E essa forma enraizada de que o vendedor ele tem um lugar, de que tá te sugando energia, de que tá tirando algo de você, é algo que foi construído dentro dessa bolha de como que eu posso dizer assim? Uma sociedade de baixa renda. Porque quando você começa a mudar a sua mentalidade para o empreendedorismo, para o universo dos negócios, você começa a entender que o processo de venda é a única coisa que vai te fazer ser independente do sistema público, independente do CLT, independente, né, dos concursos, independente. A sua vida, a partir do momento que você aprende a produzir o dinheiro através da venda, né, ninguém ganha dinheiro, a gente faz o dinheiro acontecer, a gente cria o dinheiro, a gente produz o dinheiro, e isso é através da venda. Então, o conselho que eu deixaria para você através desse vídeo é quanto antes você conseguir quebrar essas limitações que você tem sobre a venda, melhor vai ser para você conseguir prosperar e construir resultados diferentes para a sua vida. E já se prepare para você ser, de repente, o único ao seu entorno, o único do seu ciclo que vai pensar dessa maneira. Por quê? No seu processo de crescimento, enquanto você estiver nessa jornada, entenda que nem todo mundo, e a grande maioria, não vai embarcar junto com você. E às vezes você vai ter viradas de chave na sua cabeça, na sua forma de pensar e de enxergar a vida, que as pessoas ao seu redor não vão acompanhar. E justamente por elas não conseguirem partilhar dessa mesma visão, elas vão inconscientemente puxar pra baixo, sabe? Assim, colocar empecilhos, colocar objeções. Então, esteja fortemente preparado nos seus pensamentos de que isso faz parte do processo, mas que quanto antes você ficar muito bom no processo de venda, melhor vai ser para qualquer... Quase derrubei meu celular. Para qualquer área que você desejar seguir, no empreendedorismo ou não. Ouvindo um dos conteúdos que, recentemente, de um podcast, eu ouvi assim que, tipo, pro Joel J, um dos pontos decisivos da vida dele em relação à venda é quando ele entendeu que ele já era um vendedor. Mesmo quando ele era atleta, mesmo quando ele trabalhava ainda no ramo corporativo, né, no Instituto Neymar, mesmo ali, quando ele ainda não tinha o negócio dele, ele começou a perceber que ele em si era um vendedor. E pra tudo que a gente faz na vida, a gente de certa forma precisa se vender, né? Então eu passei aí 10 anos, quase 10 anos no mercado corporativo também, e foi uma sucessão de vender a mim mesma, no sentido de vender as minhas ideias, de vender meus resultados, vender o meu trabalho, vender as minhas horas. Então a gente já tava vendendo ali, só que não de uma forma direta, não de uma forma ativa, nem mesmo consciente. Hoje, eu tenho essa consciência, mas enfrento outras barreiras, né? Tô quebrando barreira a barreira, mas como eu tô te falando, e esse vídeo é pra te ajudar nesse processo, pra que o seu processo seja mais rápido do que o meu, é que você precisa se libertar primeiramente. Então, esse ano foi um ano em que eu construí cursos, masterclass, construí consultoria, e quando eu falo que eu construí, é pra investir tempo em criar uma metodologia e validar ela junto com o cliente, de levar de um resultado até outro e poder ter esses clientes pra poder validar que aquilo funciona e que dá resultado pra ele. Então, foi um processo de muita construção, mas não foi de muita venda, porque não era algo que estava tão claro pra mim, é algo que eu tô conseguindo enxergar clareza e trabalhando nisso agora, nessa reta final do ano, com mais intencionalidade. Não era tão claro pra mim, porém, e aí eu não conseguia passar essa clareza adiante. E por consequência eu não conseguia ser tão direta, tão ativa na parte das vendas. Eu sempre bato, né, muito no ponto do conteúdo, porque a longo prazo o conteúdo ele vende sem vender. Você vai encontrar outros conteúdos a respeito desse tema aqui, e como o conteúdo ele é um aliado para sua marca a longo prazo, como o conteúdo ele joga a favor da sua presença no digital. E eu sei que estar aqui, por exemplo, fazendo isso, conta muito ao meu favor. Talvez esse vídeo chegue em outros empresários, em outras empresárias, que queiram, através desse vídeo, entrar em contato comigo, entender melhor as minhas soluções e fechar negócio, ou queiram ter acesso diretamente ao meu olhar, à minha experiência de mundo, para que assim eu possa opinar e ajudar através da consultoria dentro do negócio deles. Então, o conteúdo aqui gratuito, que não tá me levando muito, vamos dizer assim, o custo que tá tendo aqui é do meu tempo, mas eu não tô tendo um custo de operação para isso, é algo que pode voltar para mim em negócio, em parceria, enfim, venda de fato, em lucro, né? Então, esse olhar eu sempre fomento, continuo fomentando, mas a gente não pode esquecer da venda e do quanto esse processo de saber vender, de quebrar essas crenças, ele é importante. Outra tese que eu desmistifiquei recentemente é a questão de que o produto bom se vende sozinho. No início do ano, eu construí os meus produtos pensando dessa forma. Então, eu dei muito gás nas aulas, estrutura de aula, de montar o meu curso, montar os módulos, deixar tudo muito bem robusto, depois criar aula complementar, material complementar, criar e-book, criar masterclass, criar formatos de eventos diferentes, tentar montar empresa, sociedade. Então, eu gastei muito tempo com o produto em si, achando assim, se eu construir algo de muito valor, isso aqui vai se vender por
por si só, porque já vai estar muito bom. Mas não, se eu não tiver a boa narrativa, se eu não conseguir passar isso adiante de uma forma clara, que resolva o problema do meu cliente, eu não vou conseguir vender. E aí eu tô tendo esses pensamentos, assim, mais diretos e mais claros agora na reta final do ano, então tô aqui compartilhando com você. Espero que te ajude esse vídeo a você se enxergar em qual fase você tá, em qual momento você tá. É muito importante você se perguntar isso, sabe? Onde você tá agora? Onde você gostaria de estar? Por que você não tá lá? O que tá faltando nesse processo, sabe? Então façam essas perguntas, reflitam em cima desse vídeo, volte ele quantas vezes forem necessárias. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante. Te espero no próximo vídeo.